E fala, devs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a nossa primeira aula do nosso mini curso de Kivy para a criação de um gerador de senhas aleatório. E nessa aula aqui nós veremos como criar a parte de interface gráfica. Não tem a parte de lógica para criar a nossa senha, mas tem a parte de interface gráfica aqui. Então nós temos um botão que você clica e ele gera a senha, né? Claro. Mas o bacana do Kivy é que você pode modificar o tamanho aqui da sua tela, da sua janela, né? E ele faz de modo responsivo aqui, ele faz de modo automático. Então você pode aumentar e diminuir aqui. E nós vamos aprender como criar isso daqui usando o arquivo Python aqui, né? E também o arquivo de Kivy-lang, que é responsável por a gente criar o nosso layout aqui, que é esse daqui no caso. Então a gente tem toda essa estrutura com o Kivy para poder fazer isso daqui. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Então, pessoal, estamos aqui no PyCharm como de costume, né? E a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é criar o nosso material da aula, né? Então aqui no nosso projeto na pasta raiz aqui, botão direito, New, Directory, aqui, aula 01. E daí aqui dentro já pode criar o nosso arquivo da aula 01, o arquivo Python, né? Então aqui, aula 01. E lembrando também, pessoal, o código da aula está aqui na descrição do vídeo e também a playlist com esse mini curso da criação do gerador de senhas aleatórias com o Kivy na descrição do vídeo e no card aqui em cima, só acessar e ver o que a gente já fez também. Então, feito isso aqui, a gente já está tudo certinho. O que nós temos que fazer agora é instalar a nossa biblioteca do Kivy, né, para que a gente possa ter acesso ao código, né. Então vamos aqui no terminal, vamos escrever aqui pip install Kivy e o Kivy com o K em maiúsculo, né. Apertamos Enter aqui, vai baixar e fica tudo certinho. Quando terminar de baixar aqui, a gente volta com o código. Então, pessoal, com o Kivy baixado aqui, a gente já pode começar a montar o nosso arquivo aqui, né? Então, vamos aqui para importar os módulos do Kivy. Então, aqui, from kivy.app, import app. Então é essa classe aqui do Kivy que será responsável por gerar o nosso aplicativo, né? Ela que fará toda a gestão do aplicativo. E aqui from kivy.wix.boxLayout import boxLayout. Então ele é um tipo de layout em caixa que você pode colocar os seus widgets, né? Então seus elementos da sua aplicação dentro desse box layout. Então é box layout porque ele é como se fosse uma caixa e você determina se quer colocar tudo um embaixo do outro ou um do lado do outro também. Espaçamento entre os widgets e espaçamento também com os widgets em relação à caixa também, né? Então o que nós temos que fazer aqui agora é criar a nossa classe para o nosso layout. A gente pode fazer sem a criação da classe, só que com a criação da classe fica melhor, fica mais profissional também e fica mais fácil você saber o que você está colocando e onde você está colocando cada widget daí. Então vamos aqui criar classe layout gerador senha e aqui vamos chamar o box layout. Vamos herdar o box layout para poder criar o nosso box layout, né? Para não ter que criar tudo do zero. Então essa aqui é a classe responsável pela criação do layout do app. Então, por enquanto nós vamos passar, nós não vamos colocar nada nessa aula aqui dentro do nosso box layout aqui, a parte lógica, né? Então, criar aqui a classe para fazer a parte lógica, para daí fazer referência da parte lógica com a parte de design, né? Com a parte interativa. Então, nós não vamos criar nada aqui na nossa parte lógica nessa aula aqui. E aqui nós vamos criar a nossa classe efetiva do nosso aplicativo. Então, gerador senha app. Sempre quando for criar um aplicativo com Kivy, você escreve o nome da sua classe e termina com um app desse jeito aqui, o A maiúsculo e o PP minúsculo. Tem que ser dessa forma aqui, porque daí o Python ele vai entender, junto com o Kivy, que essa aqui é a classe que será o nosso aplicativo, né? Então, a partir dela que tem o nome da janela. Então, gerador senha app, e daí o Kivy e o Python já sabem qual que é a classe responsável pela criação do aplicativo. Aqui nós vamos colocar a classe app do Kivy, né? Que ela fará parte de gestão daí para criar o nosso aplicativo e também para que o nosso aplicativo ele seja executado. Então essa aqui é a classe responsável pela criação do app. E aqui nós vamos chamar a função build. E essa função aqui, ela é referente à nossa aplicação aqui, a nossa classe app do Kivy. Então essa função que é responsável por buildar o nosso aplicativo, né? Então por criar o nosso aplicativo efetivamente.
Então essa daqui é a função responsável por gerar o app. Então aqui nós vamos return layout gerador senha, que aqui dentro que estará o nosso layout e também a nossa parte lógica. Então isso aqui é só para criar o nosso aplicativo. Então feito isso daqui, nós podemos dar um if name igual a main. Então agora nós vamos aqui efetivamente inicializar o app, né? Então vamos aqui inicializar o app. E aqui gerador senha app.run. Então feito isso aqui, o nosso aplicativo ele já vai ser gerado, ele não tem nada dentro dele, né? Mas a gente já pode ver como que fica aqui certinho. Então run aula 1. Então veja aqui, nós temos o nosso aplicativo, que é a nossa tela desse tamanho padrão. Veja que está com gerador senha, só que sem o app. Então o Kivy ele sabe que essa aqui é a classe e tem que ser o nome da classe, é o nosso nome do nosso aplicativo. Você pode redimensionar aqui certinho, aumentar e diminuir a tela aqui, fazer o que quiser. Só que agora nós temos que colocar as coisas dentro do nosso aplicativo, né? Senão não faz sentido você ter um aplicativo e não ter nada dentro dele. Pessoal, só dando uma pausa aqui no vídeo para agradecer de novo. Tá virando tipo cada mês um agradecimento aos 300 inscritos no nosso canal. Fogo de artifício não tem aqui, vai pá, 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 pá. Então agradeço muito, pessoal, por vocês estarem aqui comigo, né? Comecei o canal esse ano 2025, né? Tô gravando ele aqui antes do ano novo, logo depois do Natal, então tô ajeitando para deixar bem top para ano que vem os nossos vídeos, para que a gente consiga mais pessoal aqui, pra gente poder divulgar, né? Conhecimento nunca é demais e conhecimento de grátis é melhor ainda, né? Então agradeço muito aos 300 inscritos. Vocês estiveram aqui no 100, no 200, agora nos 300, rumo aos 400, 500, até a gente conseguir chegar, assim, o máximo que der enquanto a gente estiver aqui, né? Agradeço muito, pessoal, muito pelo apoio mesmo, pelos comentários que vocês fazem, compartilhamento, assistir os vídeos também é muito bacana, importante, né? A gente faz para que vocês possam assistir os vídeos, né? E que fique tudo bem aí com vocês também, que o que eu tô levando pra vocês ajude vocês de alguma forma, né? Espero que sim, que eu consiga ajudar vocês a crescerem, né? Vocês conseguirem se tornar pessoas melhores também e também aprender alguma coisa comigo, né? Que é isso que eu espero que seja o intuito aqui do canal, para que vocês consigam aprender mais coisas aqui e que eu seja uma pessoa que consiga ajudar vocês nesse quesito também. E agradeço muito vocês aqui pela força que vocês estão dando aqui no canal e esperamos os 400 agora aqui. Eu acho que não vai demorar tanto para chegar assim. Então, de volta pro vídeo. Então, para isso aqui, dentro da nossa pasta aula 1, nós vamos criar agora um arquivo chamado de KivyLang. Então, vamos colocar aqui como senha.qv. Essa extensão aqui, QV, é da KivyLang, né? Que é um tipo de linguagem de design, como tem o CSS ou QSS para o PySide 6 ou PyQt 6 também. Então tem essas extensões aqui para isso aqui. Então o .qv é KivyLang, que é um arquivo onde você tem toda a parte de design, toda a parte do layout que você criará, a criação dos seus widgets é feita aqui. Você pode fazer tanto como uma string, ou você pode fazer como se fosse funções dentro do seu aplicativo. Só que utilizar o KivyLang é melhor, porque você tem arquivos separados daí, e é só para aquilo lá. Então aquele arquivo Kivy é só para a parte do layout, e o seu arquivo Python é somente para a parte lógica. Então podemos criar aqui. E agora aqui, o jeito que nós escrevemos no KivyLang é um pouco diferente do Python, então, mas nada muito complicado. Então você tem para chamar strings, né, para poder passar valores com string, é com aspas, o números funciona igual, ou os comentários são com hashtags, então é bem parecido com o Python e daí não foge tanto do que a gente já sabe. Então vamos aqui, vamos aqui criar aqui o nosso layout do gerador vertical. Então aqui, o que nós vamos fazer agora aqui é chamar a nossa classe que nós criamos. Nós criamos essa classe aqui, ó, layout de gerador senha. A gente precisa para que a gente coloque gerador senha. Então o que a gente precisa passar aqui é indicar onde nós vamos colocar esse layout, em qual classe, que é nessa aqui, layout gerador senha. E por que é importante isso? Você pode fazer sem, como eu falei, só que fica mais complicado de você linkar os seus widgets com as suas funções. Quando você tiver várias funções no mesmo aplicativo, fazer dessa forma é mais fácil. Se fizer de outra forma que fica solta, fica complicado para você entender o seu código. Então, o que nós vamos fazer aqui? Indicar o layout de gerador senha, qual será o layout dele e o que terá dentro dele. Então, para isso aqui nós colocamos o sinal de maior e menor, né?
então o sinal de menor primeiro. Então aqui, layout, gerador, senha, e fechamos aqui. Então o nome dessa classe aqui tem que ser a mesma aqui. Se for diferente, vai dar erro daí. 2 pontos, e agora nós fazemos uma indentação também. Então podemos usar o tab. O que nós queremos é que a orientação desse layout ele seja vertical. Então orientation vertical, padding de 20 e spacing de 20. Então padding de 20 é a distância dos widgets em relação ao layout, né, em relação à tela como um todo, e o spacing é a distância entre cada widget daí. Então feito isso aqui, nós já criamos nosso layout. Agora nós temos que colocar coisas dentro desse layout. Então vamos aqui, campo de texto, mas não do campo de texto de entrada, onde aparecerá a senha. Então, então aqui, o label, que é um widget que será um texto, então você não pode escrever nada nele, mas ele aparece um texto. E aqui agora nós vamos passar as características desse label. Então, text aqui, então um texto que vai inicializar com o aplicativo. Tem um texto para inicializar nessa label aqui. Então, sua senha aparecerá aqui. Font size, então qual que é o tamanho? É uma string 20 SP, então é o tamanho dessa fonte. Size hint, hint y, como não. Então esse size hint aqui é para quando ele aumentar e diminuir o tamanho conforme você aumenta e diminui o tamanho da tela. Então o que eu estou dizendo aqui, que eu não quero, quando eu aumentar na vertical o meu aplicativo, eu não quero que seja aumentado proporcional no vertical, eu quero que seja só na horizontal. Então eu passo size hint y como nome, então ele não vai crescer na vertical. E por conta disso agora eu tenho que passar um tamanho fixo para esse nosso widget aqui. Então height e aqui 50 dp. dp. Então SP para fonte, dp para os widgets daí. Então quando nós formos criar o widget, será um tamanho de 50 pixels essa nossa label aqui. Então não vai aumentar nem diminuir no modo vertical. Na modo horizontal, aí ele vai aumentar e diminuir. Vai ficar mais fácil para quando a gente ver o aplicativo. E aqui nós vamos criar um botão para a gente, quando clicar, ele gerar a senha, né? Então, botão para gerar a senha. Então, botão. Aqui, um texto para o botão, né? Para indicar o que esse botão faz. Então, gerar senha. Size hint y none. Então, eu não quero também que ele cresça no modo vertical. E nós passamos aqui a altura como padrão, 50 dp. Então, feito daqui, a gente já pode executar aqui o nosso código, mas ele dará um erro, e é um erro, mas não é um erro. É um erro porque não aparece nada. Nós criamos aqui o nosso layout, aqui então indicamos na nossa classe aqui layout de gerador senha, que tem agora um layout dentro dele. Então, só que ele não está aparecendo. Por que ele não está aparecendo? Você tem duas formas de você criar o seu arquivo QV. Você pode dar um nome qualquer para ele, então indicar que é a página da senha. Aí se tiver uma outra página, pode ser a página de dados. Então você criar o seu arquivo QV com esses nomes. Ou você dá um nome, por exemplo, nesse caso aqui, que é um arquivo só que nós vamos utilizar, como aula _01 QV. Então o Python, ele já vai entender, e o Kivy também, eles já vão entender que quando você dá o nome do seu arquivo do Kivy-lang igual ao nome do Python, é pro Kivy usar o QV daquele lá. Então você consegue dessa forma. Só que se tiver várias páginas no seu aplicativo, não faz sentido daí você criar o arquivo dessa forma. Então para isso aqui a gente tem que agora importar uma função para que a gente possa dizer qual que é o arquivo QV que nós estamos lendo, né? Então, from kivy.lang import builder. Então, agora aqui nós podemos chamar qual que é o nosso arquivo com a nossa interface, né? Então, carregar o arquivo QV. Então, aqui é builder.load. Veja que tem aqui load file e load string. Então você pode criar tudo isso que nós criamos em uma string aqui dentro e depois passar para essa função qual que é a string que você está carregando com a sua interface gráfica, né, com o seu layout. No caso nós criamos um arquivo, então é load file. E aqui nós passamos qual que é o nosso arquivo, senha.qv. Então feito isso daqui, a gente pode
executar aqui. Opa. Ah, eu coloquei como barra ponto, ponto barra. Isso, agora sim. Então aqui nós temos o nosso aplicativo aqui. Então temos aqui só sem aparecer aqui e gera senha. Então eu também não indiquei onde que eu vou colocar os nossos widgets, né? Qual que é a posição deles em relação à tela. Como eu não coloquei, o que o Kivy faz? Ele vai adicionando primeiro embaixo. Aí se tem um outro, ele coloca embaixo desse e esse sobe daí. Então se eu clicar aqui, veja, não aparece nada que nós não temos essa lógica, mas já temos o nosso aplicativo aqui com a nossa interface. Então veja que eu posso minimizar aqui, maximizar a tela e veja que, principalmente o botão aqui, ele diminui a largura dele, mas não a altura, porque a gente setou, a gente configurou a altura para ser em 50 pixels, já a largura não. E veja que o spacing, ele não pega a tela até o final, então tem esse, que seria o padding no caso, né? Tem 20 pixels em cada lado aqui, para que ele não fique colado tanto nas laterais quanto na parte de baixo da tela. E tem aqui um espaço também, que daí seria o spacing, de 20, que é entre cada widget daí. Então a gente pode aumentar e diminuir aqui, tudo certinho, e ele já, assim, digamos, ele já está pronto, entre aspas, né? Que é só colocar a função aqui para gerar uma senha e ele aparece ali. Mas faremos outras coisas também para deixar ele melhor, para deixar ele mais robusto também. Então é isso, pessoal. Essa primeira aula aqui, aprendendo a criar um gerador de senhas aleatórias, né? Com o Kivy. Foi mais a parte gráfica e vocês entenderem também que tem o arquivo KivyLang e também como funciona para se comunicar com uma classe do seu arquivo Python com uma classe que você vai criar agora o layout dentro do seu arquivo QV, né? Não é nada muito complicado, é bem simples, é só vocês terem um pouco mais de domínio daí com o KivyLang para poder fazer coisas mais robustas e aprender realmente como que funciona essa comunicação entre esses dois tipos de arquivo. E na próxima aula nós vamos colocar os checkboxes, que daí é para você escolher quais caracteres você quer, então letras maiúsculas, minúsculas, números, essas coisas, e um slider para vocês também aprenderem a mexer com essa parte de slider, né? Para você determinar qual é o tamanho da sua senha, então ter um valor mínimo, um valor máximo e crescer de tantos em tantos unidades, né? Então de 1, de 2 em 2, e você fazer a vinculação daí desse valor, desse slider, com um texto mostrando qual que é o tamanho da senha que você quer criar. No mais é isso, nos vemos no próximo vídeo, até lá, fique com Deus e fui!